Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros sacerdotes, amados irmãos e irmãs, dentro do caminho que Deus faz com o seu povo, nós chamamos história da salvação, a história dos acontecimentos, da ação de Deus no nosso meio, desde o Antigo Testamento, que é a primeira leitura que nós ouvimos, até a presença de nosso Senhor em nosso meio, o Verbo feito carne, e os dias de hoje em que nós vivemos, por misericórdia e graça de Deus. Há um caminho longo feito pelo povo de Deus, um caminho que vai nos formando, vai nos educando, e vamos nos conhecendo a nós mesmos, conhecendo a Deus. O profeta Jonas tinha um pensamento um pouco proselitista, fechado no povo de Israel, porque eles pensavam que Deus era só Deus deles e de mais ninguém. E que os povos pagãos não eram povos que mereciam a salvação de Deus. Tanto que eles tinham a experiência de que Deus era misericordioso com eles, era bondoso com eles, perdoava os pecados, mas os de fora não. Tanto que Jonas, quando Deus chamou ele para ir anunciar a Nínive, que é uma cidade fora do distrito de Israel, ele tentou desviar e ir por outro caminho, não ir lá, porque ele achava que não era certo o que Deus estava fazendo. E, no entanto, ele acaba obedecendo, retoma, vai lá e faz o anúncio, e a cidade escuta o que o profeta diz e tem este arrependimento em que Deus perdoa, né, a falta do povo por causa da sua atitude concreta de reconhecimento de pecado e de volta à prática do bem. E é nesse contexto que Jonas, depois de anunciar, vai lá debaixo desta cabana, esperar ver o castigo cair na cidade. E ele fica bravo com Deus, porque Deus perdoou essa cidade, porque Deus foi misericordioso com ela. E esse episódio da planta que cresceu e cobriu a cabeça dele, né, dá para a gente pensar também como que nós refletimos as coisas, né? Quando as coisas são favoráveis, nos faz bem, a gente louva e bendiz a Deus. Mas quando as coisas não são boas e nos desgastam e nos faz sofrer, nós não bendizemos a Deus.
Então Deus, conversando com Jonas, diz: você fica chateado por causa de uma planta que nasceu hoje e numa noite morreu? E eu não teria compaixão destes 120.000 homens que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda? Então o povo de Deus vai aprendendo que a salvação de Deus não é só para eles, mas é para todos os povos. E que o Deus não é só o Deus deles, é o Deus de todos os povos. E Jesus, com seus discípulos, vai lhes ensinar a rezar como devemos rezar. Por isso que nós temos que prestar atenção quando rezamos o Pai Nosso. Porque dizemos Pai Nosso, não é só Pai meu, não é só Pai da minha comunidade, não é só Pai do meu país, mas é Pai do mundo inteiro, é Pai de toda a criação. E quando digo Pai Nosso, eu reconheço Ele não só como Pai da minha nação, do meu povo ou da minha família, mas como também Pai de todos. E se é Pai de todos, todos são meus irmãos, todos são filhos de Deus também, adotados em Cristo Jesus. Então nós temos essa pertença a Deus, o outro pertence a Deus. Não é só eu que pertenço a Deus, o outro também pertence a Ele. Mesmo que ele não saiba distinguir o certo do errado, Deus quer a salvação dele. Por isso que a importância de nós termos essa consciência, esse entendimento, para podermos não só nos relacionarmos com os outros, né, mas termos certo dentro de nós que o Deus que me salva é o Deus que também quer salvar o outro. E que não permita que no meu coração haja sentimento de ódio ou de rejeição ao outro, mas ao contrário, de caminhar junto com Ele. Esta palavra sinodalidade que a igreja está usando nesses últimos tempos, significa caminhar juntos, mas cada um distinto um do outro, mas sabendo que o outro, mesmo que não comungue da minha fé, também caminha junto comigo. Deus também tem para ele a salvação, reserva para ele a salvação, e vai depender do meu testemunho, do meu modo de viver a minha fé, que vai atingir as profundezas do outro. Por isso que é importante a nossa atitude e o nosso ser, enquanto cristãos no meio desse mundo. Não é trazermos tudo para dentro da igreja, mas é como igreja sabermos que tudo que está ao nosso redor pertence a Deus. E Deus está conduzindo também. E Deus quer a salvação. E a oração do Pai Nosso nos coloca nessa dinâmica, né, de reconhecer o Pai, reconhecer a irmandade, a comunidade que pertence a Ele. E é interessante que no texto ele fala de homens e animais, né? Quer dizer, tudo que é vindo da terra, tudo que é criação, Ele tem compaixão, Ele é misericordioso. Por isso que o salmo que nós rezamos é: conduzi-me no caminho, se levardes em conta nossas faltas, quem haverá perdão? O Senhor, ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Rezar o Pai Nosso implica em trazer para o nosso coração esse amor de Deus, essa paciência dele e esse perdão. Quando vemos dois brigando um com o outro, em conflito um com o outro, de que lado nós vamos estar? Este pode ter razão, aquele pode não ter, mas ambos precisam chegar a um consenso e a um entendimento para que possam viver bem. E é esse o desejo nosso nos momentos de conflito, nos momentos de guerra. Rezar para que as duas partes se encontrem, para que as duas partes se acertem e que assim possa haver a paz tão desejada e tudo chegue àquela plenitude que é o desejo de Deus, que todos os homens e todas as mulheres sejam salvos. O Pai Nosso também pede a Deus o pão de cada dia, o que é necessário. O Pai Nosso também diz
que nós perdoamos a gente pede o perdão dos nossos pecados com um compromisso, ou com uma já definitiva, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. É uma condicional, né? Deus me perdoa como eu perdoo os outros. E aí é algo que a gente deve olhar com muita atenção, né? Se eu peço o perdão de Deus para mim, esse perdão me será dado na medida que eu perdoo o outro. Por isso que o Senhor sempre nos conduz a não termos ressentimentos e mágoas dentro de nós, mas buscarmos curar os nossos ressentimentos, as nossas feridas, a nossa ira, como o profeta expressou também, né, morrer de raiva, né, de ira, né, amenizar, tranquilizar, acalmar, para que dentro de nós produza esse fruto de perdão e de misericórdia para com o outro. E não nos deixeis cair em tentação. Como filhos e filhas muito amados de Deus, nós não somos isentos de sermos tentados. Deus nos deu a boca, a palavra, para dizermos ao tentador, não. Deus nos deu essa liberdade. Então, na nossa liberdade, também nós pedimos a Deus para que nós não caiamos. É um completo abandonar-se nas mãos dEle. É um completo deixar-se conduzir por Ele. Senhor, que eu não me engane em minha vida, mas que eu saiba ir segundo o Teu mandamento, segundo a Tua graça, à perfeição, e levar os outros também a atingi-lo. Que o Espírito Santo envolva a cada um de nós com sua graça, para que respondamos com fidelidade ao chamado que Ele fez a cada um de nós, ao amor com que Ele tem para com cada um de nós, ao perdão que Ele dá a cada um de nós, e à sua misericórdia, que atinge todos os povos e nações. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Amém.